Entendendo a missa, eu estou agora andando pelo centro, ali na catedral, no centro de Manaus, tem a Catedral São Sebastião, e eu ouço os sinos tocarem. Eu estou apresentando o programa dia de domingo na Rádio Rio Mar, e de lá da rádio, quando eu saio para ir para a celebração, ouço o sino começando, e eu corro, Dona Yara, porque está na hora. Que maravilha, o sino ainda é um som muito bonito, Dona Yara, para nos... Com certeza. De comunica, né? Já disse o momento que você ainda na igreja era comunicação, que é para a missa e outros comunicados, mas geralmente hoje é que vai iniciar a missa, Dona Yara. Legal, Nilson, isso é muito bom. Bom lembrar, só lembrando também que o Nilson, domingo sim, domingo não, está lá na Rádio Rio Mar, fazendo a apresentação do programa Viver Celebrar. Viver Celebrar. Começa às 6 horas da manhã, né, Nilson? 6 horas da manhã até às 7h30. E hoje, nós estamos vendo aí Daniel San, bora ver, dar um espaço aqui. Vamos virar para trás. Olha só. Temos aí a Mitra e o Solidel. A Mitra é o grandão, Daniel. Isso, é esse grandão de 3 pontas aqui. 3 pontas. E o Solidel... Aqui, é esse chapeuzinho. Olha, na nossa região aqui, a gente chamaria... Olha aquela cuinha, né? Isso. Gente, entendendo a missa é isso, especialmente o Daniel já falou, quando vem o bispo na crisma, geralmente na catedral, na igreja da tua cidade, na diocese, é o bispo que preside a celebração. Dona sempre, Yara. Né? É sempre é o bispo. Quando ele não está, geralmente é o padre responsável ou o monsenhor que toma conta da igreja quando o bispo está. Mas todos os domingos, por exemplo, aqui em Manaus, nós estamos com 3 bispos, quando não é auxiliar, quando não é o bispo. Chegou mais um. Vai chegar mais um em fevereiro. Vai chegar mais um, graças a Deus. Então, entendendo a missa Dona Yara, nós fizemos a nossa pesquisa, lembrando que às vezes a gente olha lá o bispo todo paramentado, e o Daniel colocou da agora, que é uma preocupação, porque determina o coroinha, que está mais qualificado, Daniel San. Verdade. Exatamente, tem que estar qualificado. Conhece a hora, o momento, né? Tem que saber, porque cada um serve para alguma ocasião. Então, se errar, lá vai, ó. Cascuda. Lá vai bronca. O coque. Isso. Dona Yara, nos explica aí na nossa pesquisa o que nós encontramos. Então, na Igreja Católica, por meio da Sagrada Ordenação, os bispos são constituídos pelo Espírito Santo como sucessores dos apóstolos e pastores do povo de Deus, exercendo em comunhão com o Papa e sob a sua autoridade, isso é muito importante, né, Nilson, a missão de perpetuar a obra redentora de Cristo. Na verdade, foi a seus apóstolos que Cristo confiou o mandato e o poder de ensinar, de santificar e de apacentar os homens. Missão esta que os bispos, como seus sucessores, são chamados a exercer, sendo verdadeiros mestres, pontífices e pastores do povo de Deus. Olha só, então, essa vestimenta já tem esse significado. O que mais, Dona Yara? A fim de manifestar a grande dignidade do ministério episcopal, a Igreja estabeleceu certos insígnias que os bispos devem portar, sobretudo nas celebrações litúrgicas, para que se manifeste de maneira visível sua íntima participação no sumo sacerdócio de Cristo e a recepção da plenitude do sacramento da ordem. O Cerimonial dos Bispos, livro que apresenta e descreve todas as celebrações litúrgicas presididas pelo bispo. Opa, olha só. Virando a página, ou nas quais, ao menos ela está presente, apresenta como insígnias episcopais o anel, o báculo pastoral, a mitra, a cruz peitoral e ainda o pálio, que se lhe for concedido pelo direito. No presente artigo, vamos conhecer a origem e o significado da mitra e do solidel. Do solidel. Nós só corrigimos 2. Inclusive, o Daniel San, logo nós fizemos a acolhida de você, na abertura, ele colocou já o báculo e etc. Mas a gente vai falar só desses 2, que é um paramento todo específico para, especialmente, celebração litúrgica, Daniel San. Sim, verdade. Tem toda uma característica, todo um jeito, então tem e um significado, né, para cada quando ele está vestido. O que então, mais, Dona Yara? A mitra, né? Mitra significa touca ou cinta para a cabeça. Exatamente. A mitra é exatamente aquilo que na palavra significa aquela touca, mas ela vai para quando
Papa está com essa mitra, que significa essa touca, mas tem o seu significado também, Dona Yara. É isso mesmo. Ela parece com uma tiara ou então um diadema, né, que é um anel. Né? Já no Antigo Testamento, ela aparece fazendo referência às vestes sacerdotais. Exatamente. Desde muito tempo. Né? Em Êxodo, a gente encontra essa descrição em Êxodo, capítulo 29 e 39. Embora de origem persa, foi adotada pelos romanos, sendo usada por pessoas distintas como sinal de nobreza. Nobreza, olha só. Tal como aconteceu com os paramentos litúrgicos, de maneira natural, passou do uso profano ao uso eclesiástico. Isso. Né, sendo primeiramente usada apenas pelo Papa e, a partir do século XI, também pelos bispos. São autoridades, né, Nilson? A forma inicial da mitra se assemelhava à de uma taça, com pouca altura, assumindo a seguir a forma atual, que é pontiaguda. Isso, dá para mostrar ali, Daniel? Exatamente. Sim. Se a gente reparar para ver direitinho, ela tem a ponta mais alta e ela tem 2 pontinhas que faz tipo um arco assim. E depois ela vai diminuindo embaixo, que encaixa na cabeça certinho. Isso. Exatamente. A nossa é branquinha e dourada, né? Isso, que tem essas 2 fitinhas sobrando. Então, como eu falei, né, é a forma de uma taça, né, a seguir a forma atual pontiaguda, né, como ele explicou, com as 2 faixas que caem pelas costas. Isso. Né, Exatamente, como ele explicou. exatamente. Então, você vê que o significado da mitra dá a questão da autoridade, mas também a autoridade no significado do seu servidor, ser aquele, a segunda pessoa do Papa aqui na Arquidiocese de Manaus, que o bispo representa exatamente a pessoa do Papa aqui na nossa igreja, aonde tiver a diocese. Por isso tem os bispos. O que mais, Dona Yara, nós precisamos? Sim, no rito da ordenação de um bispo, mais precisamente na oração que acompanha a imposição da mitra, né, aparece o sentido espiritual dessa insígnia, Isso. que evoca a nobreza da missão e a santidade com que deve ser exercida. Sem dúvida alguma, né? Recebe a mitra e brilha em ti o esplendor da santidade. Opa, Recebe, olha o né, significado aqui, aí, gente. E brilha em ti o esplendor da santidade, para que, ao aparecer o príncipe dos pastores, mereças receber a coroa imperecível da glória. Exatamente, essa coroa. Primeiro, essa questão da humildade, da santidade. E depois, a coroa da glória, que dá a glória, que é aquela coroa que, vamos dizer assim, que Jesus Cristo foi glorificado. E agora, esse paramento dá esse sentido da santificação dessa pessoa que está usando agora. O que mais, Dona Yara? Ainda sobre a mitra, tá Isso, bom? a mitra. É muito importante saber, né? Durante as celebrações litúrgicas, o bispo usa a mitra quando está sentado. Olha o que o Daniel falou. Isso. Quando faz a homilia, quando faz as saudações, as alocuções e os avisos. Isso. A não ser que logo a seguir tenha de tirar a mitra. É quando abençoa solenemente o povo, quando executa gestos sacramentais e quando vai às procissões. Exatamente. Então, a mitra, Daniel, tem todo o significado do mitra. Mas tem aquele momento que ele tira, né? Sim. Tem. Como a Dona Yara falou, O bispo não usa. Tem os momentos que, quando ele está com a mitra, Isso. o coroinha vem com a mitra dobrada, deitada, fechada. Aí ela fica que nem um paninho reto. Vem e entrega a mitra para o padre e ele tira o solídio da cabeça, entrega para o coroinha e coloca a mitra. Isso, a mitra. Inclusive, eu prestei muita atenção nisso quando eu fui para a minha crisma, eu estava sentado, prestei bem atenção. E quando eu fui para São José também, aí você observa bem que tem um coroinha com o báculo e tem um coroinha com a mitra ou com solídio. Aí ele vai fazendo essa troca durante a missa todinha. Exatamente. Tem que estar atento, Daniel. Tem que estar atento. O que mais, Então, Daniel? o bispo não usa nas preces introdutórias, ele não usa exatamente. a mitra. Né? Nas orações, na oração universal, na oração eucarística, durante a leitura do Evangelho, nos hinos, quando estes são cantados de pé. Exatamente. Né? Nas procissões em que se leva o Santíssimo Sacramento, olha, ou as relíquias da Santa Cruz do Senhor. Diante do Santíssimo Sacramento exposto também não. Olha só, por quê? Daniel San, ele com a mitra é autoridade. Isso. Vai ler o Evangelho, quem é autoridade? Nosso Senhor Jesus Exato. Cristo. Jesus Então, por isso se tira. Eu vejo essa forma de tirar a mitra, eu comparo muito com aquelas pessoas que a gente se diz simples, que passam em frente da igreja, que tempos atrás, digamos 80, se usava muito chapéu. Sim. Mas Sim. se passava, aquele senhor tirava o chapéu. Inclusive, hoje na igreja, quem usa boné,
tem essa sensibilidade ainda de tirar o boné quando entra na igreja. Quer dizer, eu estou ali perante Deus, estou ali naquela igreja que é o templo de Deus. Então, vai ler o evangelho, proclama a peça, ele também tira a mitra, que é um símbolo de poder, né, Daniel? Isso. A mitra, ela dá esse sentido de poder ao bispo, até porque o sentido principal do bispo é que ele está acima de todo o resto. Então, tecnicamente, se a gente for olhar por um sentido mais prático, o bispo ele é visto como pastor e as demais hierarquias da igreja é visto como suas ovelhas. Correto, é por isso correto. que ele usa mitra e é por isso que ele tem um báculo, porque assim como um pastor, é isso que ele usa para levar suas ovelhas. O anel também tem sentido a isso e a cruz peitoral também, que se eu não me engano no desenho da cruz peitoral é um cordeiro. Isso, que Daniel. dá ênfase a dizer que ele é literalmente o pastor de todas as ovelhas. E meio que o sentido de autoridade vem da mitra, porém ele tira como sinal de respeito às demais pessoas. Verdade, nós já falamos aqui até do báculo, porque que ele tem aquela curvinha, né? Isso. Tem aquela curvinha. É para pegar a ovelha assim que quer sair Pelo do pescoço. redil, ou pelo pescoço, volta para cá. Vem cá, né? Que mais, Para não se Daniela? perder. Só para fechar a questão da mitra, né? É importante dizer que a mitra é usada não somente pelos bispos, mas também pelos abades. Os abades. Que a ela tem direito. Isso, com certeza. Para não deixar ninguém de fora. Isso. Mas Agora o solidel. A nossa realidade aqui é o bispo. Olha ali a mitra, Vamos lá, olha ali, aí o bem solidel, bonitona ali, solidel. olha. Isso. Né? Bem Solidel tá lá destacada. embaixo. aquela. Pequenininho Isso. aí. Isso. O que nós Todo mundo pesquisamos aí, Daniela? Isso, todo mundo. Algumas pessoas até usam o solidel. Né? Eu Porque já não achei sabem. na rua. Olha, dá-se o nome de solidel das palavras latinas soli e Só. deo, só a Deus. Isto é, só para Deus é tirado da cabeça. Verdade. Ao barrete de seda ou pano leve que os bispos e alguns eclesiásticos trazem sobre a cabeça. A princípio, cobria toda a cabeça daqueles que o usavam, sendo reduzido, na época barroca, à atual forma redonda e pequena. Só o coco. Né? Ao contrário da mitra, o uso do solidel não está limitado às celebrações litúrgicas. Porém, quando usado durante a Eucaristia, deve ser tirado ao início da oração eucarística. Isso. E recolocado após a comunhão. Olha. Nossa, que legal, né? Bem como durante o rito da adoração à Santa Cruz, na celebração da Paixão do Senhor. A cor do solidel expressa o lugar que aqueles que podem usá-lo ocupam na hierarquia eclesiástica. O Papa usa solidel branco. Branco, exato. Está lembrando, gente? Os cardeais vermelho. Já é está o nosso, dizendo, né? Os bispos violáceo, Isso. ou seja, violeta. E os abades e clérigos cor preta. Cor preta. Daniel, só mais uma vez também a atenção do coroinha, sabendo o momento que vai tirar, por isso que é destinado aqueles coroinha que já estão sabendo desse rito que acontece, esse momento correto para ir lá e tá, que ele fica para quem não... Sim, se a gente for olhar pelo lado mais prático, é a mesma coisa dos demais paramentos. Tem momento para levar, tem momento para tirar, tem momento que você não vai colocar, mas você vai segurar e esperar. Então, é a mesma coisa é todos esses demais paramentos. A gente tem que ter o momento certo de usar e o momento certo de que ele não vai usar. E aí da gente que erre, porque é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter ali, ter noção do que a gente tem que fazer, porque é importante ter Tem que estar concentrado, né, Daniel? Tem que estar concentrado. Concentrado na responsabilidade. Verdade, responsabilidade, Daniela. Para que o rito aconteça dentro da normalidade. E é por isso que esse programa Entendendo a Missa quer que você também olhe, quando você olhar, eu estiver numa celebração que não seja na catedral, ou na diocese, ou numa crisma, você entenda, poxa vida, o programa Caminhando para a Luz já falou um pouquinho daquilo ali. Eu estou compreendendo. A gente agora. também consegue ver em Pentecostes, quem é daqui de Manaus. Exato. O bispo ele entra com o báculo, com a mitra, Exatamente. e durante a missa ele vai alternando também. É isso, Entendendo a Missa, Daniela. Lá no Pentecostes é uma oportunidade para nós vermos todas as cores. Tudo. Só não o branco. Isso, só não o branco. Só não o branco. Quem sabe um dia o Papa não vem aqui, né? Exatamente. Entendendo a Missa?
ao pesquisar mais um pouquinho e você compreende, tem muitos programas aí, curtos assim, ensinando sobre isso. Graças a Deus, nós temos esse meio de comunicação. E o Caminhando para a Luz está contribuindo também para que, especialmente nós, católicos, entendemos o que nós estamos celebrando, o mistério pascal de Cristo. E o bispo não se veste simplesmente para ficar mais bonito, não. Tem todo um sentido aí que é pedagógico para dar sentido no que ele está presidindo, no quem ele é, o quem ele representa naquele momento que está presidindo uma celebração. Entendendo a missa, porque o programa Caminhando para a Luz é isso, Daniel. Com certeza, Nilson, com certeza.